Oi, pessoal. Gente, hoje eu vim aqui falar com vocês que eu vou conversar, porque eu tô tentando aqui fazer o meu crochê, ó, mas eu não tô conseguindo, gente, porque a minha neném, essa aqui, minha menininha, minha sobrinha, ela não deixa. Ela fica querendo atenção toda hora. Então, já que eu tô aqui parado, vou aproveitar pra fazer um vídeo, né? E aí vou falar sobre como eu comecei no crochê. Gente, eu fico assim, né? Eu acho engraçado, né? Que ainda existe muitas pessoas que têm vergonha, né? Do crochê, fala que o crochê é coisa de velho, né? Tal, né? E que o crochê é só a vovó que faz, né? E não tem nada disso, gente. Eu vou falar pra vocês, eu sou professora formada, tá? Em educação infantil e fundamental, né? Não trabalho mais como professora, desde que a maternidade bateu na minha porta, né? Eu fui trabalhar no ramo de vendas, né? Assim, comecei a vender produtos de cosméticos, dessas marcas, Natura, Avon, né? E aí, depois disso, eu vi que, tipo, eu fiquei 5 anos me dando super bem, né? Vendendo essas coisas, mas a gente tem que saber a hora de parar, né? E aí, eu parei, gente, e comecei a vender roupas, né? Só que assim, eu nunca gostei de trabalhar numa coisa só, gente. Eu acho que a gente tem que ter o plano A e o plano B, né? Porque se você não der um jeito de melhorar de um lado, você tem o outro para te socorrer, né? Aí eu comecei a trabalhar com roupas, moda feminina, né? E eu comecei sempre fazendo crochê. Nunca deixei de fazer o crochê, fazendo meu crochê. O crochê eu comecei a fazer, gente, era na época da pandemia. Aquela época que ninguém podia ir na casa de ninguém, ninguém podia visitar ninguém. Então, eu começava a colocar aí nas colegas aí, né, nas youtubers, e eu aprendi sozinha, né? Eu olhava assim, falava assim, nossa, que crochê mais lindo. Aí eu falava assim, eu prometia pra mim mesmo que um dia eu ia conseguir. E de fato eu consegui, gente. Aí eu comecei a fazer, né? Só comecei a fazer, mas fazer não pra vender. Não foi essa a intenção. Eu comecei a fazer por fazer em casa, pra me distrair como um hobby. E hoje, gente, esse hobby virou a minha profissão, sabe? Uma coisa que eu amo, que eu adoro, sabe? Eu não tenho vergonha, sabe? Se eu for pra um lugar, qualquer lugar que eu for, eu levo pra fazer. Porque assim como eu respeito o trabalho dos outros, acho que os outros têm que respeitar o trabalho da gente, né? É assim, gente, se você for procurar, olha, uma coisa é certa, se você querer procurar alguém que valorize o seu trabalho, principalmente os de casa, viu? Quando você falar que você vai fazer crochê, ninguém aposta. Ninguém aposta, sabe? O preconceito começa em casa. Até a pessoa ver que o crochê vai te dando retorno. Quando eu vendia cosmético, né? Um ramo de vendas, aí eu fazia esses crochê, né? Tava vendendo um, vendendo dois, tapete. Aí eu lembro que um dia eu fui jantar lá na casa da minha sogra. E eu levei, né, o crochê. Aí eu sei que meu marido ficou meio que disfarçadamente assim, mas meio com vergonha, sabe? Tipo, aí ele, ai, tipo, larga esse crochê, né? Vai conversar com o pessoal. Aí eu virei pra ele e falei assim, eu tô aqui, são horas que eu preciso estar crochetando, que eu tenho data pra entregar. Mas ele não botava fé, gente. Então ele ficava meio com vergonha. Aí o tempo foi passando, ele foi vendo que eu fui fechando uma encomenda, fui fechando outra, que eu nunca, gente, falar pra vocês, nunca consegui montar uma pronta entrega. O meu sonho é trabalhar com pronta entrega, mas eu ainda não consegui. Por quê? Porque graças a Deus, todo o crochê que eu faço, eu já vendo, não fica, entendeu? Então, eu não consegui. Esses aqui que vocês estão vendo aqui, gente, ó, são tudo já como eu falo? Tem dono, tá? Tá vendido já. Então, mas é assim, gente, eu não consigo. Não consigo ficar com pronta entrega. Não consegui ainda, né? Então, se ele foi vendo que mesmo trabalhando com cosmética, com, com, com roupas, que não vendo tão bem quanto eu vendo fazendo o meu crochê.
Aí ele começou, gente, até querer me ajudar a comprar as linhas, sabe? Aí ele falava assim, amor, eu acho que você tem que ficar com crochê mesmo, crochê que tá dando certo, né? Então, gente, eu falo, por isso que eu falo, minha sobrinha mexeu aqui, por isso que eu falo, gente, não desiste, não espere elogio de dentro de casa, de fora de casa, de lugar nenhum, quando você falar que você tá trabalhando com crochê. Não vai esperar elogio, não. Mas também, gente, confia no processo, confia em você, entendeu? Eu pus na cabeça que eu ia trabalhar disso, que eu ia dar certo e graças a Deus tô aqui. Montei, né? Porque assim, quem tem que confiar no que vai fazer é a gente mesmo. A gente tem que esperar ninguém pra sentir autoconfiança, não. A gente tem que confiar. Porque só vão confiar em você quando você confiar em você. Então é isso, gente, que eu vim falar aqui. Então, assim, eu comecei com o meu crochê como um hobby mesmo. E hoje eu trabalho com ele profissionalmente. Eu, graças a Deus, já até perdi a conta de quantos joguinhos de banheiro eu vendi. O meu forte aqui é jogo de banheiro. Eu gosto muito de fazer 2 peças, 3 peças, né? E tá dando certo. E graças a Deus, com as minhas clientes, consigo permanecer com elas. Elas compram um, já falam logo que quer ver outro, que vai ver outro mais pra frente. E acaba pedindo novamente. Eu sei, assim, uma dica que eu dou pra vocês, gente. Uma dica, assim. Tá fazendo crochê? Tá? Eu comecei um trabalho. Tem rede social. Joga lá os passos do que você tá fazendo. Porque, gente, a maioria das vezes, falar pra vocês, eu vendo meu crochê dessa forma. Eu, por exemplo, anunciei que eu tô fazendo, pronto. Eu mal termino, eu nem terminei aquele trabalho, já tem dono, entendeu? Já tem dono. O dono já fala, ai, nossa, que lindo. Ai, eu vou querer. Aí, tipo assim, aí é onde não fica pra pronta entrega. Então, assim, começou um trabalho, vai lá e posta. Posta porque vale muito a pena, tá bom? Então, assim, a dica de hoje é essa, gente. Não desista. Não espere elogio de dentro de casa, de fora de casa, quando você diz que trabalha com crochê. Não. Espere somente de você e você vai ver pelo processo que vai valer a pena, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!